Amém, irmãos? Quero ler um texto com vocês, livro de Hebreus, capítulo de número 4. Nós vamos ler esse texto. Hebreus capítulo 4 é um texto que eu particularmente gosto muito desse texto e muitas vezes citei esse versículo, principalmente o 8, citei-o muitas vezes aqui para nós, mas eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos desse texto. Vamos ler um pouco, vai ser um pouco longo, nós vamos ler 12 versículos desse texto e é o texto que eu quero compartilhar nesta noite. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que o Senhor, Ele fez algo poderoso para todas as nossas vidas. O alvo de Deus é que todos nós tenhamos entendimento de que os céus estão liberados sobre nós, dependendo daquilo que o escritor aos Hebreus vai dizer para nós, que nós devemos acreditar e descansar no Senhor em tudo aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Então vamos ler esse texto, capítulo 4, livro de Hebreus. Vocês já sabem, quem está na escola bíblica dominical ou quem já passou pela escola bíblica, vocês sabem que o livro de Hebreus é o autor desconhecido. Muitos estudiosos acreditam que pode ter sido o apóstolo Paulo, pela sua forma de escrever as suas demais cartas. Eles acreditam que a carta aos Hebreus pode ter sido Paulo, mas não tem nada concreto nisso, porque a Bíblia não nos diz quem foi o autor e através da sua escrita nós não conseguimos entender. O livro de Hebreus fala muito sobre quem é o Senhor Jesus, o sacerdócio de Jesus, o seu sumo sacerdócio, entendermos quem Ele é e quebrando muitas coisas da lei e trazendo para os dias de Jesus. Mas vamos ler esse texto, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: temamos, fazemos o quê? O que é temamos? O que é temamos? Temos que ter medo, ok? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer de algum de vós tenha falhado. Então, temamos para que nenhum de nós falhamos em entrar no descanso de Deus, ok? Versículo de número 2: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não tem sido acompanhada pelo quê? Pela fé naqueles que a ouviram. Versículo de número 3, só para ver se todos estão aqui, vamos ler todos juntos. Nós versículo de número 4 diz assim: porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus. E fez o quê? Descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Versículo de número 5: e novamente no mesmo lugar, bem alto, no mesmo lugar. Versículo de número 6: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa de quê? Não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. Versículo de número 7, todos juntos, 1, 2, 3. Versículo de número 8 diz: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Versículo de número 9: portanto, resta
um repouso para o povo de Deus. Versículo de número 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, versículo de número 11, vamos lá. Esforcemo-nos, mais uma vez, bem alto. Outra vez, como diz Dr. Miles, outra vez. Outra vez. Esforcemo-nos, pois, para quê? Por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de quê? Da desobediência. Versículo de número 12, vamos lá todos. Preste atenção numa coisa, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa, e eu sempre digo isso, e já ensinei isso aos irmãos em algumas situações. Todas as vezes que nós estamos orando, principalmente quando se trata em relação à igreja, quando eu vou orar qualquer coisa relacionada à igreja, eu sempre uso esse termo com Deus. Eu sempre digo: Senhor, a obra é sua, a obra não é minha. A obra não é dessa igreja, a obra é do Senhor. E eu quero que você entenda uma coisa: a obra de Deus é feita e foi feita pelo próprio Deus. Ele criou todas as coisas. Deixa eu só relembrar os irmãos uma história. Vocês sabem que a história bíblica nos diz que no princípio, capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, a história diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você que estudou, você vai ver que quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, tem um ponto final, acabou a história. Se você for contemplar, você vai perceber que ali a terra foi criada e a história acabou. Deus criou a terra. Nós pulamos esse texto, e alguns teólogos acreditam nisso e pregam isso. Nós pulamos esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e vamos para o texto de Ezequiel, capítulo de número 28, quando fala de quem era Satanás. Querubim ungido, pedra preciosa, mas lá do alto foi lançado na terra, porque quis ser maior que Deus. E vocês conhecem a história de Lúcifer, que se levantou contra, achando que deveria ser maior que Deus, e colocar o seu trono acima de Deus. Então Ezequiel 28 diz que ele foi lançado à terra. Quando a Bíblia diz que Satanás é lançado à terra, vem o versículo 2 do livro de Gênesis. Então olhe para mim e preste atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra, ponto. Ali acabou a história. Se você for pegar o texto, diz os teólogos estudiosos que passa-se mais de 10 milhões de anos. Aí vem o versículo de número 2. Então, entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2, existe mais de 10 milhões de anos de existência. Aí quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, se você pegar o texto, você vai perceber que Deus não ia criar a terra sem forma e vazia. Então houve uma ruptura entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. O que houve nesse período? Diz a história que é o período da queda de Satanás. E muitos acreditam em várias versões, em várias histórias. Entra a história do Big Bang, entra a história da evolução, entra as teorias de Darwin, entra várias teorias em relação a isso, sobre a criação e sobre a grande explosão. Porque eles usam a grande explosão. A grande explosão se usa como se fosse a queda de Satanás. Quem me ouve? Estou dando só uma pincelada para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Aí a Bíblia diz que nessa situação vem Deus novamente, e agora Deus não vai criar as coisas, vem Deus e vai recriar as coisas.
Primeiro dia, vocês lembram do texto, já falei muito sobre isso. Primeiro dia, a Bíblia diz que vem Deus e grita o quê? Que haja luz. E eu já disse isso, não é essa luz que nós vemos aqui, essas lâmpadas que clareiam esse prédio, aqui foi criado por Thomas Edison, não é isso aqui. Que luz é essa? É o próprio Deus se aparecendo, dizendo que eu apareça, para que todos vejam. Esta luz é a luz do próprio Deus aparecendo. Quem me ouve? E o que você entende com isso? Um próprio dia Jesus vira para os discípulos e diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Então escute, primeiro dia vem Deus e cria a luz. Segundo dia vem Deus e cria o firmamento. A Bíblia diz que Deus criando o firmamento. O que é o firmamento, Senhor pastor? O firmamento é o céu atmosférico que nós conhecemos aqui. Este é o firmamento. Alguns dizem que o firmamento seria como se Deus estivesse segurando a terra com o cotovelo e o céu com o punho. Então esse espaço entre a terra e o céu nós chamamos de ar atmosférico. Vocês já estudaram sobre isso. E então nós chamamos também de firmamento. É onde se houve separação de terra e céu. A Bíblia diz que havia água sobre águas no início de Gênesis. Quem já leu isso? Quem já leu? Gênesis capítulo 1, havia água sobre água. Que água eram essas, pastor? Água no estado líquido, água normal que você conhece, e água no estado gasoso, que são as nuvens. E aí vem Deus e separa, coloca as nuvens para o céu e deixa a água na terra normalmente. Então houve separação das águas, nuvem e água embaixo. Isso é separação, isso no segundo dia. No terceiro dia, vocês lembram do texto, quem já leu Gênesis 1? No terceiro dia, a Bíblia diz que Deus cria a terra seca. Deus separa o mar e a terra. Então cria-se a terra seca. Quarto dia, Deus cria os luzeiros. Sol, estrelas, lua, tudo é criado no quarto dia. Quinto dia, a Bíblia diz que Deus criou aves e peixes. Então, no sexto dia é que Deus cria o homem. Agora preste atenção, a Bíblia diz que depois que Deus criou todas as coisas, Deus, além de criar, Deus separou um jardim para o homem viver. Deus plantou um jardim. Deus o quê? Não é jardim do Éden. Repete comigo, não é jardim do Éden. Repete comigo. É jardim no Éden. Então Deus criou um jardim no Éden, um lugar de delícias. Quando Deus criou o jardim, olhe para mim, a Bíblia diz que lá no terceiro dia, eu estou dando a introdução porque eu quero ministrar. No terceiro dia, a Bíblia diz que Deus, na separação das águas, capítulo 1, versículo 11 de Gênesis, me acompanhe. Capítulo 1, versículo 11 de Gênesis, na separação das águas, Deus vira para a terra. E Deus diz para a terra assim, tem gente acompanhando aí, né? Continue. Capítulo 1, versículo 11 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus vira para a terra e diz: terra, eu quero que você faça algo. Deus pede para a terra, para que a terra produza alguma coisa. Então pede Deus para a terra, para que ela produza árvore, para que ela produza árvore frutífera e que ela produza relva, ou seja, capim. Então Deus pede para a terra, terra, produza árvore frutífera e relvas. E a Bíblia diz que a terra então dá o que Deus pediu. A terra faz o quê? Mais uma vez, a terra faz o quê? E disse: produz a terra relva e árvores que deem semente e árvores frutíferas. Então Deus pede isso para a terra. Escute, deixa eu abrir um parênteses dentro dessa introdução da introdução. Olhe para mim. Tudo que Deus pedir para você é porque Ele sabe que tem dentro de você e você pode oferecer. Tudo que Deus te pede. Se a terra perguntasse para alguém, a terra só tinha, olha só a mente de pastor, a terra só tinha afinidade com uma coisa, com o quê? Com a água. Então só existia água e terra. Se a terra perguntasse para a água,
Deus me pediu para eu dar planta, árvore e árvore frutífera. O que eu vou fazer? A água ia dizer para a terra o quê? Se ele te pediu, é porque existe dentro de você o que ele já te pediu. Então, por que Deus queria árvore, que a terra produzisse árvore? Olhe para mim e anote, por favor. Por que a terra tinha que dar árvore? Porque lá na frente Deus ia criar Adão e ele precisava de um lugar para morar. Então, antes de Adão nascer, Deus já estava providenciando a sua moradia. Segunda coisa, por que Deus pediu árvore frutífera? Porque Deus precisava que o homem que ele ia criar, as aves que ele ia criar, precisava se alimentar. Então tinha que ter árvore frutífera. Olhe para mim, outro parênteses. Antes de você existir, Deus já tinha programado tudo para a sua existência. O que eu disse? Antes de você existir, Deus já tinha programado tudo para a sua existência. Agora a Bíblia diz o quê? Que então a árvore frutífera era por quê? Porque Adão ia se alimentar lá na frente. Além de Adão se alimentar, as aves teriam que se alimentar também. Então tinha que ter alimento quando eles nascessem ou quando eles fossem criados. E por que o capim, pastor? Porque ia ter, como diz o Cláudio Duarte, os bichos. Ia ter os bichos. Então, se ia ter os bichos animais, esses animais também precisariam de alimento. Então Deus antecipou e fez tudo. Agora preste atenção. No sexto dia, Deus criou o homem. Deus criou o que no sexto dia? Então, quando Adão foi criado, Deus já tinha criado todas as coisas. Olhe para mim, por favor. Eu vou repetir. Quando Adão foi criado, Deus já tinha criado todas as coisas. Ou seja, já estava tudo pronto, só para Adão desfrutar do que Deus já havia feito. Levante a mão, deixa eu profetizar para você nessa noite, com toda a calma que eu estou hoje, por enquanto, porque eu estou agitado hoje, e hoje é aquele dia que eu estou ativado. Preste atenção para você entender uma coisa: Deus criou você. No dia que eu nasci, 1º de agosto de 1978, a minha mãe, 9 meses antes, tinha deitado com meu pai em cima de uma mesa de sinuca. Deus já sabia que ia nascer esse moço. Eu não sei o dia do seu nascimento, mas levante a mão. Eu não sei o dia do seu nascimento, mas o dia que você nasceu, Deus já tinha tudo preparado, programado, estabelecido para você viver. E eu quero profetizar: se tinha alguma coisa amarrada, atrasada, impedindo você viver o que Deus te programou para viver, eu quero profetizar nessa noite: Deus vai desamarrar tudo que estiver impedindo de você viver o que Ele projetou para você viver, porque hoje é dia de descansarmos no Senhor e estabelecer e viver aquilo que Ele já estabeleceu para cada um de nós. Quem crê nessa palavra, começa fazendo um barulho de glória a Deus e de aleluia. Teu está guardado, viu, missionário? Estou lembrando da escola bíblica hoje, viu? Quem estava na escola bíblica, levanta a mão. Estou guardando o teu, viu, miss? Estou de olho em tu. Só para dizer que o teu está guardado. Então, quem estava na escola bíblica vai lembrar. Escute uma coisa: quando Deus criou Adão, já estava tudo pronto. Já estava tudo? Deus já tinha concluído tudo, irmãos. Você consegue entender? Deus já tinha programado tudo, onde ele ia viver, o que ele ia comer, onde ele ia dormir, como seria a vida dele. Já estava tudo programado, já estava tudo preparado, estava tudo concluído. Como Adão, nós precisamos entender uma coisa: Deus já tinha criado tudo para Adão, e Adão só precisava cultivar o que Deus já tinha criado. Adão só precisava o quê? Cultivar o que Deus já havia criado. Adão precisava o quê?
Vira para quem está do seu lado e fala: você só precisa cultivar o que Deus já criou para você. Diga mais uma vez: você só precisa cultivar o que Deus já criou para você. O homem foi criado que dia, pastor? No sexto dia. Ou seja, no dia que Deus criou Adão, foi o dia que Deus se preparou para descansar. Vou repetir. No dia que Deus criou Adão, foi o dia que Deus preparou para o quê? Para o quê? Agora Deus cria Adão, e a Bíblia diz que quando Deus termina de criar Adão, Deus então vai descansar. Quando Deus termina de criar Adão, Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer o quê? Descansar. Então anote para você entender o que eu quero dizer. O que é principal ponto para você entender hoje? Nós fomos criados para vivermos no descanso de Deus. Estava na escola bíblica hoje? Nós fomos criados para vivermos onde? No descanso de Deus. O dia que Deus descansou, o homem começou a viver. Olhe para mim. Como eu vou dizer isso? Não, está na Bíblia. Hebreus diz que se eu não acreditar no descanso de Deus, eu estou em desobediência. Se eu não acreditar no descanso, eu estou o quê? Eu estou o quê? Dá um tapinha nele aí. Aprenda a descansar no Senhor. Tem uma música. Tá chorando por quê? Começou. Esses meninos ficam falando que eu fico colocando música no meio da mensagem. A música é uma mensagem. Então, eu vou sempre colocar uma música no meio da mensagem. Se você tem um Deus que faz o quê? Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está. Preste atenção. Nós temos que ter entendimento que Deus preparou tudo para que o homem só desfrutasse do que Ele já tinha preparado. Deus já preparou esse ano para nós desfrutarmos dele. Vou repetir. Deus já preparou este ano para nós o quê? Para nós o quê? Agora nós precisamos de uma coisa. Certamente nós precisamos entender que isso aponta para um princípio espiritual. O quê? Toda obra de Deus depende de aprendermos ao quê? A descansar nele. Nós só iremos desfrutar do que Ele nos deu se nós aprendermos a descansar em Deus. Nós precisamos ter entendimento. Vivemos em preocupação. Vivemos muitos em preocupações, achando que não vamos conseguir nada. Lembra da história quando a Bíblia diz que Deus livrou Israel do Egito? Quem lembra da história? Êxodo capítulo de número 12. Deus livrou Israel do Egito e disse para eles: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que Moisés ficou tão empolgado com a palavra de Deus. Números capítulo de número 13. Ele pega os espias e manda os espias ir lá para dar uma espiada na terra. Como é isso, pastor? É tipo aqueles irmãos, aqui não, aqui, lá vai eu. É tipo aqueles irmãos que vêm assistir um culto aqui e diz: rapaz, eu vou lá só para ver como é que é. Aí vem, assiste um culto, aí a esposa ou o marido ou o filho gosta, aí diz: gostaram?
Eu gostei. Eu também gostei. Aí no domingo seguinte ele está se arrumando. Aí diz, a gente vai para onde hoje? Vamos de novo lá para aquela igreja que a gente foi. É como se você vai espiar e você chega lá e gosta do ambiente que você está. Moisés disse para eles, vai lá e dá uma espiada. Se eles voltam questionando, vai haver um conflito, como houve. 10 voltaram dizendo, lá o negócio é bom, realmente é bom, tem muita coisa boa, mas tem gigantes, capítulo 13, versículo 38, tem gigantes lá, nós nos víamos como gafanhotos diante dele, mas tem 2 que dizem, espera aí, se é nosso, vamos conquistar, se é nosso, vamos entrar, se tem gigante, vamos rasgar eles igual pão e vamos mastigá-los, porque Deus já deu para nós, e o que Deus prometeu é nosso. Agora preste atenção, qual era a promessa de Deus? Eles iriam para Canaã. Eles iriam para onde? Eles iriam para onde? E Deus disse para eles assim, gente, já está tudo preparado lá, já está tudo organizado, já está tudo no jeito para você só chegar lá e desfrutar. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Vocês vão chegar lá e vocês não vão precisar construir casa, porque já tem casas construídas para vocês morarem. Consegue imaginar o que é ir para Canaã? Eles disseram assim, nós vamos para onde? Vamos para o lugar onde Deus já deixou tudo preparado. Olha para mim, irmãos, quando Deus prepara alguma coisa, Ele prepara nos mínimos detalhes. Ele sabe todas as necessidades que você tem, Ele sabe todos os anseios que você tem, Ele sabe de tudo que você precisa, Ele conhece você, como o salmista diz no Salmo 139, Ele te conhece, Ele te sonda, antes mesmo dos seus ossos serem formados, Ele já te conhecia. A Bíblia diz, como o Senhor falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Então preste atenção, Deus criou você na data do seu nascimento, que eu não sei que dia foi, mas Deus já tinha tudo programado para você. Você deu uma desviada do caminho, você deu uma fugida. O propósito estabelecido talvez era para que você já tivesse antes, mas você, por causa da sua impetuosidade, e agora, o que eu falo mais? Por causa da sua rebeldia, o que mais? Por causa da sua dissimulação, o que mais? Por causa da sua... Não, aí eu não vou falar isso não. Por causa de tudo isso, você ainda não estava desfrutando do que Ele tinha para fazer. Eu digo sempre, se eu soubesse que viver no propósito de Deus era tão bom assim, eu tinha aceitado Jesus no primeiro ano de vida, mas eu ainda vivi 18 no mundo, quase 19 no mundo, ainda aprontei muita coisa, mas se eu soubesse, eu tinha me convertido muito antes para viver o que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu falar uma coisa para você, não fuja do propósito que Deus estabeleceu para você, não vá para fora do propósito que Deus estabeleceu para você, não caminhe distante do propósito que Deus estabeleceu para você. Por quê, pastor? Porque nesse propósito Deus já guardou tudo, já preparou tudo, já deixou tudo no jeito, é só para você desfrutar. Deus disse para eles, vão para Canaã, terra que mana leite e mel, lá vocês já terão tudo pronto, vocês não vão precisar cavar poço para beber água. Por quê? Porque lá já tem poço cavado para vocês. Irmão, você consegue entender um negócio desse? Vocês não vão precisar plantar, porque lá já foi tudo plantado. Vocês só vão colher o que não plantou. Deus deixou tudo preparado para eles. Deus disse, olha, vocês receberão o melhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 e 11. Coloca aqui para mim. Deuteronômio 6, 10 e 11. Vamos lá, 1, 2, 3, todos. Deixa eu ler de novo para vocês. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido onde?
na terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais. Quem? Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse que te daria grandes e boas cidades que tu não edificasses. Versículo 11. Vamos lá. E casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não. Quando vocês vão entrar numa casa que vocês não construíram, vão colher o que vocês não plantaram, vocês vão beber o que vocês não precisam pisar, vocês vão entrar em um lugar que Deus preparou para vocês. Olha o que Deus está dizendo para Israel: não se preocupem, a única coisa que vocês precisam fazer é o quê? Descansar no Senhor. Precisa fazer o quê? Eu queria botar a mão nas suas costas, mas eu não posso fazer isso, porque eu levaria muito tempo para fazer isso. Mas eu quero pedir um favor para você que está aí no culto para me ajudar. Coloque a mão nas costas de quem está do seu lado assim, aquele tapinha assim para ele. Eu queria fazer isso, mas eu não dou conta. E diga para ele assim: descansa. Fala sério, não só repete porque eu estou pedindo para você repetir, não. Eu quero que você seja a voz profética para ele. Se você puder, olha no olho dele, seja a voz profética para ele. Fala: está preocupado por quê? Descansa. Seus problemas estão na mão de Deus. Ei, queria dar um tapinha nas suas costas e dizer assim: descansa. Confia em Deus. Ele já preparou tudo. Isso não foi só para Israel, isso também é para nós, na obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. Israel precisava aprender a viver no descanso, mas não foi só para Israel, isso também serve para nós. Adão recebeu isso no jardim. A obra de Deus para Adão foi completa. A obra de Deus para Adão foi. Agora olhe para mim, vamos sair de Adão e vamos para o Novo Testamento. A obra de Cristo por mim, por você, foi completa. Foi o quê? Então você está duvidando, você não está crendo. Quando o Senhor foi levado ao madeiro, na cruz do Calvário, morreu por mim e por você, Ele não foi lá para fazer a obra pela metade. Se há salvação, se há salvação, é a coisa mais preciosa. Se há salvação, é a coisa mais preciosa que Deus pode nos dar. Se há salvação, é a coisa mais preciosa que Deus pode nos dar. E o Senhor Jesus foi na cruz e morreu pela nossa salvação, pela vida eterna. Sabe o que é vida eterna? Se Ele fez isso pela vida eterna, quanto mais por coisas supérfluas. Se Ele fez isso pela vida eterna, se Ele te deu a salvação por completo, você está preocupado com uma dívida? Você está preocupado com um problema? Você está preocupado com a alma cretina que você tem? Você está preocupado com os afazeres? Você está preocupado com um boleto? Você está preocupado porque alguém falou mal de você? Você está preocupado porque alguém te olhou com a cara feia? Você está preocupado porque alguém não te ajudou? Você está preocupado porque você foi abandonado? Você está preocupado porque você está se sentindo abatido, triste, amargurado? Ei, olha para mim por favor, a obra foi completa. A salvação é muito maior do que um problema. A salvação é muito maior do que uma dor. A salvação é muito maior que uma luta. A salvação é muito maior que uma perca. Então, se Ele te deu a salvação, por que Ele não pode te dar qualquer outra coisa relacionada a este mundo? Você pode ter tudo, mas o que você precisa fazer é descansar no Senhor. Então,
descanse. Quem cuida de você não dorme. Chacoalha ele aí, fala: ei, desperta, a salvação é maior do que isso e você a tem. É porque o senhor não sabe o que eu estou passando, pastor. É porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Ei, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar a vida eterna. Esse mundo nós iremos sofrer, como ele disse para os seus discípulos: ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, eu venci. E se eu venci, eu estou te dando autoridade para vencer também. Eu venci o mundo. Se eu venci, você vai vencer essa dor, você vai vencer essa depressão, você vai vencer essa tristeza, você vai vencer essa angústia, você vai vencer essas dívidas. Eu venci, você também vai vencer. Dá um bicudo nele aí. Presta atenção numa coisa: nós temos o que é mais importante: salvação. Quem aqui crê na salvação? As duas. Só quem não crê fica com a mão baixa. Só quem não crê. Não é você. A Bíblia diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ei, sabe o que é dom de Deus? Presente de Deus. Isso é o quê? Presente. Isso é o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Quer presente melhor do que esse? Ei, o que é um boleto para quem tem a salvação? O que é uma dor para quem tem uma salvação? O que é um problema para quem tem a salvação? O que é uma luta para quem é salvo? Ei, irmão, só desfrute do que Deus fez por você. Só desfrute. Só o quê? Só o quê? Se a salvação nós recebemos assim, quanto mais outras coisas. O que nós precisamos entender é que todas as bênçãos recebidas, elas vêm através do descanso em Deus. Nós só precisamos descansar no Senhor. Bate nele, irmão. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra hoje. Eu queria até você bater em você, Ana, e dizer assim: ei, você só está aqui por causa da obra completa de Deus. Tu está preocupado com uma coisinha de nada, uma dorzinha no ciático? O que é isso para quem já tem a salvação? Está preocupado com uma luta? Tem gente que entra num desespero, vai morrer por causa de uma dívida, vai morrer por causa de um problema, vai morrer por causa de uma traição, vai morrer porque alguém olhou para você com a cara feia, vai morrer porque foi mandado embora do emprego, acabou a minha vida, acabou tudo, vai morrer por isso, vai morrer por aquilo. Ei, você tem coisa maior. A salvação foi dada a você. Levanta a mão e por um minuto glorifique a Deus por isso. Por um minuto, vamos, glorifica o Senhor. Essa noite nós iremos sair daqui, garrado no chifre do diabo.
vamos esfregar a cara dele no chão e vamos dizer: você não vai mais me atormentar por causa das minhas dívidas, você não vai mais me atormentar por causa das minhas angústias, você não vai mais me atormentar por causa dos meus problemas, porque eu vou esfregar a cara dele no chão e eu vou dizer para ele assim: o alto preço já foi pago por mim na cruz do Calvário. Essa luta não vai tirar o que Deus me deu de presente, essa dificuldade não vai tirar o presente que Deus me deu. A melhor coisa que eu vou fazer hoje é descansar no Senhor. Então sai da minha frente, Satanás, ou eu vou te atropelar, porque Deus está dando para esta igreja hoje noite de descanso. Levante as mãos bem alto, enche o céu de glória a Deus, porque o descanso chegou até nós. Está chorando por quê? Deus tem tanta coisa e a gente está preocupado com o mínimo. Anote. Sabe o que o escritor dos Hebreus está dizendo? Nós temos que temer uma coisa. Qual é o temor que nós temos que ter? De não entrar no descanso. Você tem que ter medo de não descansar no Senhor. Pastor, o senhor não sabe a minha luta. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando. O senhor não tem noção. O senhor não tem ideia. Não tenho mesmo. Mas eu sei o que Deus fez por você. Que dia é hoje? 2 de fevereiro. Bote na sua agenda aí. 2 de fevereiro. Deus me deu a palavra do ano de 2025. Eu posso pregar esse ano inúmeras mensagens melhores do que essa, ou piores do que essa. Posso pregar inúmeras mensagens esse ano, e vou pregar muito esse ano. Só domingo são 52, mais 52 terça, fora qualquer outra coisa. Vou pregar muito esse ano, mas a mensagem para você, 2 de fevereiro de 2025, vamos descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Só entrega para Ele tudo. Se você quiser depois do culto, agora não, faça uma listinha e diga: estou entregando na tua mão. Eu estou entregando na mão do Senhor. Porque o que nós temos que temer? Temos que temer a não entrar no descanso. Foi o que o escritor dos Hebreus disse. Essa foi a palavra de Deus para Josué. Ei, Deus falou para Josué inúmeras vezes: ei, não temas. Josué, Moisés morre, Josué entra em desespero. E agora? O que vai ser de nós? Vamos morrer no deserto. Moisés morreu, acabou, a jornada acabou, o rumo da nossa vida acabou, o líder maior morreu, acabou tudo, já era. Deus chama Josué e diz: ei Josué, não temas, não temas. Ei Josué, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Lembra que eu falei esses dias aqui de um texto, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Josafá está cercado de todos os lados. Povo de Amon, povo de Moabe, alguns amonitas. E ele está olhando para um lado e para o outro, está cercado. Pregou um jejum. Mas a Bíblia diz que ele disse: meus olhos estão postos em ti. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. 14. O Espírito do Senhor veio sobre a congregação. Se apoderou de um jovem chamado Jaaziel. E a Bíblia diz que Jaaziel levantou a voz e disse: ei, Josafá, não tenha medo.
não tenha medo. Chacoalha quem está do seu lado e diga: não tenha medo. Medo de quê? Das dores, das lutas, das dificuldades, dos problemas. Não tem, disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Marabá, e tu, pastoreiro, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de quem? De Deus. Não é sua essa luta. Se você é dele, filho dele, chamado por ele, vive no propósito dele, essa luta não é sua, essa angústia não é sua, essa dificuldade não é sua. Lance sobre ele seu fardo pesado, coloque sobre ele que tem um fardo manso, suave, leve, jogue sobre ele as suas ansiedades. Por quê? Porque você vive no propósito de Deus. Então descansa nele. Senhor, olha, Senhor, eu fiz umas burradas. Senhor, eu fiz umas burradas na vida. Eu comprei um carro e não tinha condições de comprar, e estou devendo agora. Senhor, eu fiz um monte de dívida, estou todo enrolado. Senhor, eu vou falar, eu fiz umas cagadas, e eu estou todo enrolado. Senhor, eu fiz o que não devia. Eu andei comendo umas coisas que não era para comer, e agora eu estou todo doente. Eu andei comendo as coisas remosas, e agora eu estou todo enrolado. Eu andei bebendo as coisas que não era para beber, e eu fiz caquinha por causa disso. Senhor, irmão, se eu fosse escrever aqui as cagadas que tu já fez, a gente ia passar a noite toda aqui. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Se fosse para fazer tudo isso, a gente ia passar a noite toda. Mas sabe o que Deus está esperando? Você entregar tudo na mão dele. Claro que ele não vai falar isso. Se fosse eu, ia dizer assim: mas rapaz, tu comprou um negócio sem poder pagar, e comprou e agora está devendo, e quer botar o céu para pagar, por causa... Tu entrou nessa burrada, e agora tu quer que Deus resolve o problema? É claro que Ele vai resolver, porque a gente é especialista em fazer caquinha. É ou não é? Quem aqui já fez uma caquinha? Levanta a mão. Levanta. Quem já fez uma cacona? Levanta a mão. Quem já fez um King Kong? Tu já fez coisa errada demais. Mas a vantagem é que você, a partir de hoje, vai entender viver no propósito de Deus. Descansar no Senhor. Aprenda a descansar nele. Olha o que Jesus um dia disse para os discípulos. Mateus 14, 27. Coloca aqui para mim. 14, 27 de Mateus. Vamos lá, vamos lá. Mas Jesus imediatamente lhes disse o quê? Tende bom ânimo, sou eu. Os discípulos estão atravessando o mar. O mar está revolto. Eles estão morrendo de medo. Jesus vem andando sobre as águas. O medo aumenta porque ele diz: é um fantasma. Quem é que anda sobre as águas no meio do mar, no meio do vento, no meio da tempestade? Fantasma está vindo aí. E Jesus só disse para eles o quê? Não temais. Sou eu. Bate, 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 bate nele.
não temas. Ei, 2 de fevereiro ele entrou nesta casa. Ele está aqui. Eu posso falar para você, não gosto muito disso, critico isso em muitas situações, esse negócio de Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou. Eu fico até desviado, eu falo, meu Deus fala tanto com esse povo, e a gente fica até desviado. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Tem uns profetas aí que você vai no culto, ele revela para 50 pessoas, Deus falou 50 vezes com ele num culto só, e eu fico, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Mas uma coisa eu vou te dar com certeza absoluta, não precisa dizer que Deus falou comigo, Ele está aqui, porque nós estamos aqui, e aonde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Ele está aqui para ouvir suas lamúrias. Pega a sua listinha hoje, coloca diante dele e diz, Senhor, fiz caquinha, mas hoje eu quero aprender a descansar no Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Ele não te criou em vão. Você está... Ei, faz assim. Está respirando? Está vivo? Então é porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque se você não tivesse propósito mais, Deus já tinha chamado a sua senha. Não chamou a sua senha ainda, é porque tem um propósito estabelecido por Ele para a sua vida hoje. Não temas, discípulos. Jesus disse para eles, sou eu estou aqui. Mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter medo de não entrar onde? No descanso. Deus criou todas as coisas antes de nós chegássemos aqui, irmãos. Já está na agenda de Deus 2025. Não tem esse negócio de Deus vai ver, não. Deus já sabe o que vai acontecer. Eu não sei, eu posso presumir o que vai acontecer. Eu não tenho certeza, mas eu posso presumir e profetizar algo para acontecer sobre as nossas vidas. Mas Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Deus já sabe o que vai acontecer depois da manhã. Deus já sabe de todas as coisas, porque Deus existe em um ambiente totalmente diferente. Albert Einstein um dia disse assim: se nós construíssemos uma máquina do tempo e viajássemos nela no espaço, o período em que nós estivéssemos vivendo no espaço, nessa máquina do tempo, na velocidade da luz, enquanto a população estivesse aqui na terra, esses aqui envelheceriam, e nós, viajando na máquina do tempo, na velocidade da luz, continuaríamos jovens. Albert Einstein diz que enquanto estivéssemos aqui e outro estivesse viajando numa máquina do tempo, na velocidade da luz, no espaço, aquele manteria a juventude e nós aqui envelheceríamos. Ei, se Einstein entendeu que uma máquina do tempo viajando no espaço, na velocidade da luz, o tempo fica parado, imagina Deus, que é a própria luz, morando no espaço. Você não entendeu o que eu disse, não. Se Einstein diz que na velocidade da luz, nós em uma máquina construída, viajando nela, eu entro nessa máquina com 18 anos de idade e passo lá 30 anos, quando eu voltasse para a terra, eu ainda teria 18, e quem tinha 18 já ia ter 48, e eu ia continuar jovem, porque eu estava viajando na máquina, na velocidade da luz, no espaço. Se Einstein descobriu isso, imagina agora o próprio Deus, que é a luz e vive no espaço. Ele, antes de você nascer, Ele já tinha criado todas as coisas. Antes de você existir, Deus já tinha feito tudo. Ei, quando voltasse 30 anos depois, vocês já tinham vivido tanta coisa, mas eu ainda estava jovem, dizendo assim: eu já passei por isso aí, conheço tudo isso. Deus já sabe de todas as coisas. Vou repetir a música: Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Então preste atenção: 30
dias de janeiro que passaram, 31, Ele já sabia de tudo. Fevereiro, Ele já sabe de tudo. Março, Ele sabe de tudo. Abril, Ele sabe. Maio, Ele sabe. Junho, Ele sabe. Julho, Ele sabe. 2025 já está no calendário de Deus. Ele sabe de todas as coisas. É só descansar nele, meu filho. Chacoalha ele aí. Descansa, descansa, descansa. Chacoalha ele aí. Está preocupado com o quê? Descansa. Quem está aqui? Gastei agora, hein? Energia e mente. Descansa. Nós não podemos nos preocupar. Deus vive em outro tempo. Deus não vive aqui. Deus não vive aqui nesse tempo. Senhor, o senhor não sabe. O senhor nem entende a luta que eu estou passando. Ei, entende. Escritor dos Hebreus, no mesmo capítulo 4, lá na frente, versículo 15, se eu não me engano, ele diz que Jesus foi como nós, como um homem. Bota para mim, 4:14. Leia bem alto enquanto eu bebo água. Ei, tudo que nós passamos, Ele conhece. Mas olha o que o escritor diz, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Eu e você só precisamos nos achegar a Ele, descansar nele. Nós precisamos aprender que todas as coisas Deus criou antes de você existir. Já existia tudo isso aqui. Nós só precisamos aprendermos a desfrutar daquilo que Deus já projetou para nós. Você só precisa aprender o quê? Desfrutar. E você está tão preocupado com suas lutas, com suas dificuldades do dia a dia, que você esqueceu de descansar no Senhor. Nós precisamos chegarmos no descanso de Deus. Precisamos caminhar na obra que o Senhor já deixou para nós. Mas alguém pode dizer assim: pastor, como pode? Deus já deixou todas as coisas. Eu estou doente agora. Mesmo você doente, a tua palavra diz, a palavra do Senhor diz que nós já temos a cura. É só entregar na mão do Senhor. Ele morreu e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pastor, mas o senhor não sabe, meu filho está com problema, meu filho está desviado, meu filho não quer igreja, meu marido também não quer, minha mulher também não quer, o senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor e descansar nele, louvando e exaltando o seu nome. A obra já está completa, já foi tudo feito, já foi tudo preparado. Antes de Jesus morrer, antes dele ser crucificado, a Bíblia diz que ele vai para o jardim do Getsemane, ou do Getsemane, do jeito que você lê. A Bíblia diz que ele vai para lá, e ele chega ali orando, chorando, vocês conhecem. Ele diz: olha, Senhor, tudo que o Senhor tinha pedido, eu cheguei até aqui, agora chegou, está tudo certo, estou entregando tudo na mão do Senhor. Ele já estava determinando que estava tudo resolvido antes de morrer, porque ele tinha feito tudo o que deveria ser feito. Aí vem o livro de João, capítulo 19, versículo de número 30, quando ele diz: tetelestai. Tetelestai. O que é isso? Está consumado. Tudo o que tinha que fazer,
eu já fiz. Agora vocês só precisam descansar no Senhor. Tapinha nas costas dele de novo. Fala para ele: aprende a descansar. Aprende o quê? Aprende o quê? Descansar. O descanso em Deus é uma bênção para nós. Vamos lá, Salmo 23. Quem sabe de cor, levanta a mão. Quem sabe de cor, Salmo 23. Maravilha. Então vamos lê-lo. O Senhor não. Por quê? Prepara e unge, e meu cálice certamente e eu. Olha o que o Salmo 23 nos ensina. O Salmo 23 nos ensina que nós precisamos aprender a descansar no Senhor em pastos verdejantes. Ei, Ele já preparou o pasto verdejante para a gente fazer só o quê? E tem gente que está vivendo preocupado, cheio de preocupações, cheio de problemas, e o pasto está verde e nós não estamos desfrutando. Nós temos muito mais coisa. Olha para mim. Vou descer não. Todos os problemas que nós enfrentamos muitas vezes na vida foi causado por quem? Por quem? Não foi Deus. Tem gente que até bota a culpa em Deus, mas todas as nossas dificuldades e problemas que nós enfrentamos, quem os criou? Nós. E o que o salmista diz? Que nós precisamos descansar em pastos verdejantes. Assim nós precisamos entender que a primeira condição para termos provisão de Deus é o quê? Descansar nele. É o quê? Quer ter provisão? Descanse. Quer ter milagre? Descanse. Quer ter suprimento? Quer ter suprimento? Descanse. Quer ter avivamento na sua vida? Quer ter bondade e misericórdia de Deus? Eita, vocês estão devagar. Quer ter alegria? Descansa no Senhor. Vamos outro. Salmo 91. Esse é o salmo dos crentes. A sua Bíblia fica aberta lá na cabeceira da cama. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e faz o quê? Descansa à sombra do Onipotente. Então a palavra de Deus para você é o que hoje? É o que, irmão? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo que você está passando, me mandou te dizer que Ele está. Continua. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
Nem era para você estar aqui, mas Deus. E bota a mão no ombro dele, bota a mão no ombro dele. Não chore. Vamos. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Só descansa. Só entenda isso. O poder de Deus é liberado quando nós descansamos. Senhor, lembra de, vou repetir, esses dias eu pregando isso, eu disse esse texto, Isaías 37. Senaqueribe mandou uma carta para Ezequias. Ele pegou a carta, foi lá e leu. Senhor, está aqui, ó. Olha o que Senaqueribe disse. Estou entregando para o Senhor. Entrega seus problemas para Ele hoje. Não sei o que é, mas eu quero te pedir. Hoje nós iremos descansar no Senhor. O descanso é a expressão mais poderosa de fé. O descanso é o quê? Bota aqui para mim, se eu não me engano, Isaías 30:15. Isaías 30:15. Vamos lá, Midianita. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vós convertedes e em lê em outra versão, bota para mim outra versão, por favor. Bota em outra versão. Vamos lá. Porque o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, diz o seguinte: lê de novo, vamos lá de novo. 1, 2, 3. Ei, Deus disse o seguinte, olhe para mim, imagine, blasfêmia, imagine que eu sou Deus agora falando para você. Só imagine, eu não sou, só imagine. Ei, vocês só serão salvos se arrependidos voltarem para mim e ficarem tranquilos. Há uma versão que diz e descansar, e ficarem tranquilos no sossego. Onde? No sossego. Onde mais? Na dependência completa de mim está sua força. Mas vocês não querem saber disso. Vocês não querem saber disso. Imagina Deus agora pegando você, puxando pelas duas orelhas. Sofia está gravando para quê, Sofia? E dizendo: eu já te disse, se vocês se arrependerem, entenderem, entregarem tudo nas minhas mãos, ficarem tranquilos, no sossego, e onde mais?
na dependência completa de mim está o quê? A sua força. Mas vocês, ei CB, mas vocês não querem saber disso. Você quer se preocupar, você quer entrar em desespero. A missionária briga comigo. Não é desespero, é desespero. Mas se vocês ficarem só preocupados com os boletos, com os problemas, com o marido que é chato, com a mulher que é brigona, com os filhos que estão na rebeldia, com o trabalho, com o patrão, com as dívidas, com o que mais? Com a tristeza, com a perca, o que mais? Com tantas outras coisas. Se vocês ficarem só preocupados com isso, vocês não vão entender nada. O que eu quero é que vocês fiquem tranquilos. Vocês fiquem tranquilos. Para encerrar, não, lembrei do videozinho. Quando ele fala que vai encerrar, ele não vai. Para encerrar, ele não vai. Primeiro, olhe para mim. Um dia, Tiago, sobe aqui. Você também, o linguarudo, Hugo, sobe aqui. Vocês vão ter que tocar mesmo agora, já fica aqui. Um dia, Israel precisava lutar. Uma batalha. Israel precisava entrar numa guerra. Êxodo capítulo 17. A Bíblia diz que Ameleque, como é o nome do cabo? Como é o nome do cara? Ameleque. O que significa Ameleque, pastor? Ameleque significa o mal com dor, ou dor, fardo pesado, significa Ameleque. Então, uau, Israel tem que lutar contra o fardo pesado. Ameleque significa o quê? Fardo pesado com dor. A Bíblia diz que eles vão lutar em um lugar. Êxodo 17. Acha o versículo para mim. A Bíblia diz que o nome do lugar que eles vão lutar é Refidim. Verso 8. Minha enciclopédia. Dá nem tempo de procurar. Vou botar o Diogo sentado bem aqui agora, com o microfone na mão. Eu falo e ele já lê. Versículo 8. Então veio Ameleque e pelejou contra eles. Onde? Onde? Ameleque significa o quê? Fardo pesado com dor. Refidim, bem grande, escreve aí. Lugar de descanso. Pode procurar no Google aí. O que significa Refidim? Lugar de descanso. Então, vem o fardo. Uau, me arrepiei todo agora. O fardo pesado com dor. Lutar contra Israel. Onde? No lugar de descanso. Aí a Bíblia diz que Josué está lá. Vou falar na linguagem que a gente fala. Pau está quebrando. Espada, escudo. Corre, negada. A missionária fica. Quem nunca assistiu? Vocês sabem do que eu estou falando? A missionária falou, a maioria, tomara que não. Eu não vou falar que é irmã Noteu na terra de Godá. Quem nunca?
Calateia. Olhe para mim. Que foi, missionária? Terça-feira eu me acabei de rir aqui. Check. Olhe para mim. O que significa Ameleque? Fardo pesado com dor. Refidim. Tem algo poderoso aqui. Fardo pesado com dor. Vem lutar contra Israel no lugar de descanso. Fardo pesado com dor vem lutar contra você. Onde? No lugar de descanso. E eles estão brigando. Moisés está aqui intercedendo. Enquanto Moisés está com os braços levantados, Israel está vencendo a batalha. Os braços de Moisés começam a cansar. Aí vem Ur de um lado, Arão do outro. E segura os braços de Moisés. Enquanto as mãos de Moisés estão estendidas, Israel está o quê? Está o quê? Tira Moisés. E vamos para Isaías 59. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Elas estão, uau! Meu Jesus, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Elas estão estendidas sobre nós. Ei, o mal vai tentar contra você. Vai vir dores, vai vir dificuldades, vai vir problemas, vai vir angústia, mas nós vamos entrar em guerra no lugar de descanso. Aqui é o lugar de descanso. Onde? No Senhor é o lugar de descanso. Onde? No Senhor é o lugar de descanso. E nós vamos guerrear no lugar de descanso. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando nesta noite para descansar nele. Eu quero que você que entendeu esta palavra, eu quero que você que ouviu esta palavra, entenda uma coisa: Deus está te chamando para viver no descanso dele. Deus está te chamando para você acreditar que viver no descanso do Senhor é viver no lugar que Ele já deixou tudo completo, tudo preparado, tudo arrumado para você. Viver neste lugar é viver no lugar onde o Senhor já preparou para você descansar. Esse lugar de descanso é o lugar que Deus preparou para você habitar. Para quem habitar? Para quem habitar? Para quem habitar? Por favor, olhe para mim. Para quem habitar? Nós. Só que, me escute. Nós vamos cantar a música que eu cantei na mensagem. Me escute. Olhe para mim. Só que o diabo também quer esse lugar. O que eu disse? O que eu disse? Por que ele quer esse lugar? Porque ele sabe que é o melhor lugar para se estar. Coloca aqui para mim. Livro de Mateus, capítulo de número 12 e versículo de número 43. Mateus capítulo 12, versículo 43. Deixa eu abrir na minha Bíblia. Abre aqui. Mateus 12, 43. Achou aí? Mateus 12, 43. Olha o que diz. Quando o espírito imundo sai do homem, o que acontece? Anda por lugares áridos, procurando o quê? Porém, tem uma versão que diz procurando descanso. O inimigo também quer viver neste lugar,
Mas esse lugar não é para ele. Esse lugar foi criado para você viver em descanso. Eu quero te chamar e quero que você seja honesto consigo mesmo. Hoje você precisa voltar a viver neste lugar de descanso, porque você está cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de lutas, cheio de dores, cheio de dúvidas, e você meio que desacreditou em algumas coisas. Mas Deus está te chamando. Hoje nós iremos descansar no Senhor. Sai do seu lugar, todos, e vem aqui na frente. Vamos desfrutar do que Deus tem. Vem. Pode vir, todos. Se você conseguir alcançar todos, que eu chamo é toda a igreja, quem quiser entregar totalmente ao Senhor todas as suas angústias, todas as suas dores, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades. Se você quer entregar tudo hoje, todos os seus problemas, todos os percalços que você tem enfrentado, se você quiser entregar tudo na mão de Deus, sai do seu lugar e vem aqui. Pode ir afastando aqui, pode ir encostando mais, vai abrindo espaço, encosta com a perna bem aqui, ó, na parede aqui. Bota a perna bem aqui na parede, isso, para dar mais espaço. Nós vamos ter um prédio maior, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Hoje é dia de entregar tudo na mão dele.